Olá, queridos alunos, tudo bem? Espero que sim. O professor Adamo aqui mais uma vez com vocês. Na aula de hoje estudaremos a luz, ok? Vejamos o nosso conteúdo da nossa aula. Primeiramente, o que é a luz visível, tá? A gente já estudou que o espectro eletromagnético tem diversos tipos de ondas eletromagnéticas, por exemplo, raios gama, raio-x, ultravioleta, infravermelho, ondas de rádio. Aqui nessa parte central do espectro eletromagnético, entre os comprimentos de onda de 400 nanômetros e 700 nanômetros, a gente localiza o espectro de luz visível, que vai da cor violeta até a cor vermelha. Estão vendo aqui? Essa parte do espectro eletromagnético é chamado de luz ou luz visível, ok? E é a parte que nós conseguimos enxergar, ok? Do espectro eletromagnético. Vejam só, cada frequência do espectro visível é percebida pelo nosso sentido da visão como uma cor diferente, ok? É assim que a gente consegue visualizar as cores que variam do violeta, ok? Que são as ondas de maior frequência, ao vermelho, que são as ondas do espectro eletromagnético visível de menor frequência, tá? Já o branco, que é o branco? É a sensação que temos quando os olhos recebem ao mesmo tempo todas as frequências do espectro visível. Quando os nossos olhos recebem todas as cores que vão do vermelho até o violeta, os nossos olhos compreendem essa mistura de cores como branco, ok? Vejam só, a luz do Sol contém ondas com várias frequências. Misturadas, elas são percebidas por nós como a cor branca, ok? Porém, quando a luz do Sol, que a gente visualiza como a cor branca, atravessa gotículas de água, ok? Ocorre a decomposição da luz. Ó. A gente visualiza o arco-íris, que é um fenômeno da luz, tá certo? É a decomposição da luz branca em suas diversas cores, tá certo? Prosseguindo aqui. Agora veremos um pouquinho sobre o daltonismo, ok? O que é o daltonismo? Vejam só, é uma dificuldade que certas pessoas têm em diferenciar cores, ok? Principalmente que cores? As cores vermelha ou verde. Geralmente os daltônicos têm dificuldade em distinguir o verde e o vermelho. O verde do vermelho, tá certo? Nesse caso, elas não conseguem visualizar o número 5 aqui nessa imagem, ok? Elas não conseguem visualizar o vermelho, elas visualizam o vermelho como verde. Entendem o que eu estou falando? Aí por isso que não conseguem distinguir o número 5, ok? Quem são as pessoas que não conseguem distinguir esse número aqui? São os daltônicos, ok? A origem do daltonismo é uma origem genética, ok? Mas também pode ser proveniente de alguma lesão nos olhos ou então uma origem neurológica, tá certo? De onde é que vem a palavra daltonismo, ok? A palavra daltonismo teve origem no nome do químico inglês John Dalton, ok? Que foi o primeiro a estudar cientificamente esse distúrbio da visão, do qual ele também padecia, ok? Então, daltonismo vem do nome do químico inglês John Dalton. Prosseguindo. Fontes de luz e corpos luminosos. Vejam só, o que são fontes de luz? Fontes de luz são os objetos que emitem luz. Por exemplo, o Sol, as estrelas, uma lâmpada, uma vela, uma lanterna. Por exemplo, a lâmpada desse homem, que esse homem está segurando aqui, ó, nessa caverna, é uma fonte de luz, ok? E nessa imagem aqui ao lado, a fonte de luz que ilumina o planeta Terra é o Sol, ok? As fontes de luz também são chamadas de corpos luminosos ou corpos com luz própria, ok? Os corpos luminosos, por exemplo, o Sol, as estrelas, a lâmpada, transformam alguma outra forma de energia em energia luminosa,
ok? Reflexão versus absorção da luz. Vejam só. Quando a luz atinge uma parede, por exemplo, parte da luz sofre reflexão, isto é, volta para o ambiente. Um exemplo de reflexão é o que acontece quando esse gatinho aqui olha no espelho. Estão vendo? Ele visualiza a sua imagem refletida no espelho, ok? Isso ocorre devido à reflexão da luz, ok? Além da luz que é refletida, uma parte dela é absorvida em diversos objetos, ok? É por isso que, por exemplo, quando a gente sai para fora de casa e tá o sol quente, ok? A gente sente o calor porque parte da luz do sol é absorvida pela nossa pele, ok? E isso gera transformação em outras formas de energia, por exemplo, o calor. É por isso que a gente sente o calor. Corpos iluminados. Devido ao fenômeno da reflexão da luz, os objetos podem ser vistos quando iluminados. Por não apresentarem luz própria, esses objetos são chamados de corpos iluminados. Ou seja, vejam só, aqui tem a fonte de luz, ó, que é essa lâmpada. Ela emite luz, ok? Essa luz incide sobre o objeto, por exemplo, a rosa ou uma flor qualquer, ok? E o que acontece? A parte dessa luz que incide sobre a rosa é refletida e chega aos nossos olhos. Aí a gente visualiza o objeto, ok? Exemplos de corpos iluminados: o planeta Terra, a maçã, um livro, a lua, são corpos iluminados, ok? Que refletem a luz, ok? De alguma fonte luminosa. Já no caso, corpos luminosos são os objetos que emitem luz, ok? Por exemplo, o Sol ou alguma outra estrela, o semáforo aqui, ó, a luz do semáforo, a luz da vela e a luz da lâmpada, ok? Compreenderam aí? Os corpos luminosos são os corpos que emitem luz e os corpos iluminados são os que recebem a luz, tá certo? Objetos transparentes e translúcidos. Os objetos transparentes e translúcidos ocorrem quando a luz atravessa os objetos, ok? Por exemplo, nesse museu aqui, ó, os objetos eles ficam atrás de um vidro transparente, tá certo? O vidro transparente é para proteger os objetos, ok? E também, devido a esse vidro transparente, a gente consegue visualizar os objetos, ok? Compreenderam aí? Já os objetos translúcidos são objetos que deixam a luz passar parcialmente. Por exemplo, esse vidro aqui, ó, é um vidro translúcido. A gente vê ali, ó, o casal conversando atrás desse vidro e a gente vê parcialmente, ok? A gente vê que a luz passou parcialmente pelo objeto, ok? Então é um material translúcido esse vidro aqui, tá? O que é um objeto opaco? Objeto opaco é quando a luz não passa através do objeto, ok? Ou seja, o objeto impediu a passagem da luz, ok? Então a gente não consegue ver através desse objeto. Ou seja, vejam só, esse exemplo aqui de objeto opaco, ó. E essa cartolina, ela é um objeto opaco porque a gente não consegue ver por meio dela o que está atrás, que no caso são os lápis, ok? Os objetos opacos, como vocês podem visualizar aqui, ó, eles impedem a passagem da luz, tá certo? Já os objetos translúcidos deixam a luz passar parcialmente, aí a gente vê borrado, tá vendo? Já os objetos transparentes deixam a luz passar praticamente totalmente, ok? Os raios de luz, vejam só. As sombras elas são formadas quando um objeto bloqueia uma fonte de luz, tá? A luz se propaga em linha reta em meios homogêneos. Aí vejam só,
O sol, a chama de uma vela ou uma lâmpada acesa, por exemplo, emitem luz em todas as direções. Isso pode ser representado por uma série de linhas retas, saindo da fonte de luz. É o que a gente chama de raios de luz ou raios luminosos. Aqui, ó, os raios de luz são aqui, ó, os raios de luz que são emitidos da fonte de luz. Estão vendo aqui? Eles se propagam em linha reta, tá? E esses raios de luz indicam a trajetória da luz, ok? Quando a gente junta um conjunto de raios de luz, um grupo de raios de luz, a gente chama isso de feixe de luz, ok? Quando os raios de luz são emitidos e chegam a um objeto ou um corpo opaco, eles não conseguem atravessar, ok? Como eles não conseguem atravessar, a gente vê a sombra. Estão vendo aqui? A sombra. A formação de sombras. A fonte de luz representada na figura tem dimensões pequenas em relação ao objeto que vai iluminar. Assim forma-se uma sombra. A sombra, no caso, é a parte da parede que não recebe luz da fonte luminosa. Estão vendo? O objeto opaco impediu que a luz atravessasse. Ok? Aí essa parte da parede que não recebeu luz é chamada de sombra. Ok? Já a penumbra é uma parte mais clara. Ok? Se a fonte de luz tiver dimensões consideráveis em relação ao objeto que será iluminado, vai aparecer, além da sombra, uma região um pouco mais clara, que recebe apenas parte da luz direta da fonte, chamada penumbra. Ou seja, a sombra, que é a parte mais escura, ó, tá vendo aqui? Ela não recebe praticamente nenhuma luz da fonte, tá certo? Já a região, ó, mais clara é chamada de penumbra, ok? Porque ela recebe ainda alguns raios de luz, ok? Compreenderam aí? Então, a sombra é a região mais escura que se forma, tá? Já a penumbra é a região mais clara. Compreenderam aí, alunos? Então, na aula de hoje, nós estudamos o que é a luz, tá certo? O que é o espectro da luz visível. Nós estudamos quais são algumas das cores que compõem a luz branca. Estudamos também o que são os objetos luminosos e os objetos iluminados. Estudamos também o que são os raios de luz, o que é a sombra e o que é a penumbra. Espero que todos vocês tenham aproveitado a aula de hoje e compreendido, tá certo? Bons estudos a todos vocês e até mais.